O RFI convida hoje um dos jogadores mais icônicos do futebol brasileiro. Ele também é comentarista esportivo, ele é muito mais que isso, ele é um dos fundadores da democracia corintiana. A gente conversa hoje. Seja bem-vindo, Walter Casagrande Júnior. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Fiquei bastante feliz de participar Nós, dessa entrevista com você. nós também na RFI, um prazer enorme. Escuta, nós já vamos começar com uma polêmica que foi esse jogo do Brasil contra a Tunísia no Parque dos Príncipes, aqui em Paris, né? Aham. Tivemos um caso de racismo um pouco barra pesada, ali com o Richarlison, entre outras coisas, a vaia ao hino brasileiro. Queria saber, Casagrande, você jogou bola na ditadura, você já lutava contra racismo há muito tempo, né? Essas são umas bases da democracia corintiana, entre outras Sim. coisas. Piorou, aumentou, o que que mudou? Não, piorou muito. É, Pelo jeito piorou no Brasil e no mundo, né? No mundo piorou. Aqui na América do Sul, esse caso de racismo contra jogadores brasileiros é constante. Os times vão jogar fora, Argentina, qualquer outro país do lado, sempre tem uma torcida provocando a outra, fazendo gesto de macaco, sabe? Sim. Jogadores sendo ofendidos dentro de campo. E aqui no Brasil também, entre torcedores, né? Dentro de campo já teve polêmica também de um jogador falar uma injúria racial ao outro, aí não conseguiu provar, enfim, isso está acontecendo constantemente, tá? Mas o Sim. que me assusta é, você vai jogar na França, um país, um time, uma seleção pentacampeã do mundo, que é admirada pela história dela, e contra uma seleção africana que também vai na Copa, que é uma boa seleção, já foi várias vezes, enfim, tem marcado presença em Copa do Mundo. E é a primeira vez que eu vejo, sinceramente, eu não me lembro outra vez, que teve uma reação racista dessa maneira contra a seleção brasileira. Eu já vi ter reações racistas contra jogador brasileiro em determinado clube. Sim. Teve com o Vinícius Júnior há pouco tempo, Uhum. 2 semanas atrás. Já teve com o Daniel Alves, que jogaram banana no campo para ele. Claro. Já teve com o Richarlison. Já teve assim sempre. Mas a seleção Uhum. brasileira é uma seleção, pelo que eu saiba, amada, né? Idolatrada no mundo todo. Né? Uhum. O maior jogador do mundo de todos os tempos foi o Pelé, negro. O Pelé é conhecido no mundo todo. O Pelé, onde ele passa, né? As Uhum. pessoas sabem quem é, respeitam a história, idolatram uma figura, né? E isso que Exato. aconteceu nesse jogo foi muito estranho. É um sintoma do quê para você? É um pouco essa violência que acontece na sociedade civil hoje, nas discussões que extrapolam a rede e vão para o campo, ou é outra coisa, na sua Não, opinião? não, eu acho que assim, o mundo ele está meio que dominado pelo ódio. Uma parte está pelo ódio. Isso começou com o Trump nos Estados Uhum. Unidos, com o Bolsonaro aqui no Brasil, né? Violência, armas na rua. Quem é racista se sentiu no direito de jogar para fora todo o seu preconceito, todo o ódio contra outra raça. Quem é homofóbico se sentiu com todo o direito de atacar as pessoas LGBTQIA+, machistas, não perderam a vergonha de ofender uma mulher, de agredir uma mulher. O presidente da República faz isso aqui no Brasil. Sim. O presidente Jair Bolsonaro, ele agride mulheres verbalmente. A presa principal dele são mulheres jornalistas. Porque Uhum. aí ele não admite que uma mulher de um jornal, uma formação importante, faça uma pergunta para ele. O machismo dele é tão gigante que ele não aceita perguntas de mulher. Ele sempre responde com uma agressão à pessoa que fez a pergunta. E isso está no mundo todo. A Itália agora ganhou o partido fascista. Certo. Isso me preocupa bastante. Neonazistas também estão aflorando no mundo todo. Mas quando vai para o E futebol, isso, quando não, se... e isso, mas o torcedor que vai ao estádio, ele vai com uma ideologia, ele vai com um comportamento que é dele. Se eu sou racista, se eu sou homofóbico,
e eu me sinto seguro de ser, e sou torcedor de um determinado time, de uma determinada seleção, eu vou para dentro do estádio e vou me comportar como eu sou. Só que aquilo foi assustador. Aquilo foi assustador. A FIFA tem que tomar providência, porque já não é um caso de foi racista com o Vinícius Júnior porque ele dançou num gol. Foi racista com o Daniel Alves, que ele jogava muito no Barcelona e passava a bola para o Messi. Já não tem nada disso. Foi uma agressão racista para jogadores brasileiros que estavam vestindo a camisa da seleção brasileira, então é uma agressão ao país. Num ano de Copa do Mundo. Num ano de Copa do Mundo. Foi uma agressão a todos os brasileiros. Aquela agressão racista contra a seleção brasileira atingiu a todos brasileiros, não só jogadores de futebol. A sociedade brasileira se sentiu atacada e ofendida. Me diga, Casagrande, um dos seus amigos, melhores amigos, Vladimir, lateral esquerdo histórico do Corinthians, ele já reclamava de racismo. Não é de hoje, né? Ele já é um dos caras que teve a coragem de levantar essa bandeira lá atrás. Vamos falar aí 40 anos atrás, 30 anos Sim, atrás, sei lá. 40 anos atrás. O que mudou? Mudou alguma coisa do racismo de lá para cá? Não, mudou uma coisa muito importante, negativa, uma coisa importante e negativa, que ficou exposto o racismo. O racismo está exposto. Então, hoje nós temos redes sociais, hoje você grava com celular qualquer coisa que você quiser, né? Hoje tem câmeras em todos os lugares, nas ruas, aqui no Brasil tem em todos os lugares, em todos os locais, shoppings, hotéis, prédios de apartamento. Então, hoje, o racismo ele é visto. O racismo hoje tem imagem. Hoje o racismo tem voz, tem cara e tem imagem. E isso aí ficou chocante. E você acha que na época atrás era um pouco mais dissimulado? Era um pouco Não, mais... não, era do mesmo jeito, só que não tinha imagem. Você não tinha celular, Entendi. 40 anos atrás, você não filmava nada, você não tirava foto de nada. Era muito difícil, naquela época, existir um processo de injúria racial, porque era a palavra do cara que sofreu racismo contra o cara que fez a injúria racial. Né? E esses caras, eles são covardes. Né? Quem é preconceituoso, quem é racista, homofóbico, machista, agride mulher, é covarde. Então, eles são corajosos quando eles acham que eles estão seguros e ninguém está vendo o que eles estão fazendo. Então, naquela época não tinha imagem, então o cara que sofria uma agressão chamava a polícia e dava queixa de uma agressão racista. Ficava a palavra dele contra a palavra do cara. E como a sociedade é racista, como a sociedade é machista, sempre confiavam mais no branco que falava que não tinha feito, e não no negro que falava que tinha sido atacado com injúria racial. Só que hoje a gente está vendo, hoje está escancarado, então é assustador eu fazer uma viagem no tempo e voltar lá 40 anos atrás e imaginar que tudo isso acontecia e a gente não via, não ficava sabendo, não tinha imagem. Um outro tema com você também que eu acho interessante, que é justamente essa coisa do LGBTQIA+. Porque, vendo aí o Richarlison de São Paulo, que esperou terminar a carreira para, enfim, se posicionar, e não deixou de se posicionar, o que é interessante também. Mas imagine que lá atrás isso também acontecia, como que era isso? Como que era super, mudou, era super, Não, tinha cara, alguma resistência? foi sempre muito velado. O meio do futebol, principalmente aqui no Tinha Brasil. sanções? Era isso que eu queria saber. O Não, jogador que não. se expusesse... Não, ele nunca se expôs ninguém. Se falava, tinha comentários, pô, fulano de tal, não sei o quê. Mas era comentários. E o mundo do futebol brasileiro é muito machista, sabe? As brincadeiras, na maioria das vezes, na maioria dos jogadores, era dizer que o outro era gay, de uma forma mais pejorativa, falando situações. E o cara ficava bravo, o cara se invocava, tal, ou alguns tirava de letra, enfim. Então, o mundo do futebol é muito machista. E estava na cara que aquele que assumisse a condição de gay, de bissexual ou de qualquer outra condição de gênero,
ele seria excluído, Ah, sem dúvida exato. alguma, seria excluído no futebol. Tanto que por exemplo, como que pode décadas de futebol brasileiro, vamos pegar 58, que o Brasil ganhou a primeira Copa, até há pouco tempo atrás, ninguém falava, não tinha nenhum gay no futebol, não tinha ninguém que era bissexual, não tinha uma pessoa que se sentia mulher, que é trans, sabe? Ou que se sentia mal com o corpo que tinha. Impossível. Isso é impossível, porque isso aí é da própria pessoa, isso está na pessoa. Né? Isso não é uma doença que você fica contaminado. Isso não é porque você vê filmes, porque o filho do super-homem no gibi dá um beijo gay, que o garoto que está lendo vai virar gay. Não é assim. Isso está dentro da pessoa. Né? É uma condição. É uma condição de gênero. E essa condição de gênero, ela existe, sempre existiu. Só que, no caso do futebol, nem pensar. O cara que, por exemplo, o cara que era gay jogando futebol, ele convivia no vestiário com todos os companheiros dele e via as brincadeiras que se fazia, ele jamais iria assumir, ele jamais iria ter confiança, porque ele percebia que ele não ia ser levado a sério nem ser respeitado pelos próprios jogadores. Mas Porque os hoje não mudou jogadores... muito. Hã? Mas hoje não mudou muito. Então, mas eu não, então, hoje eu não posso dizer porque eu não vivo em vestiário, eu não sei que tipo de fala tem, quais são as brincadeiras que eles têm, eu sei da minha época. Eu sei da minha época. Tanto que, por exemplo, eu fiquei 7 anos na Europa. Quando eu fui para a Europa, esse tipo de brincadeira não tinha no vestiário. Esse tipo de fala, por exemplo, eu fiquei muito tempo na Itália. Fiquei 7 anos na Itália. Joguei 4 anos no Ascoli e 3 no Torino. Essas brincadeiras de falar que o outro é gay, que o outro gosta de homem, não existia na Europa. Não existia. Você diria uma especialidade sul-americana ou brasileira? Eu acho que é uma condição de sociedade, é uma condição de falta de educação, não educação, falta de estudo mesmo, falta de cultura, falta de entendimento das diferenças, sabe? Falta de entendimento de respeito às diferenças, sabe? Falta de... o mundo não é homem e mulher, sabe? O mundo não é homem e mulher, sabe? E muitos homens... Cara, muitos homens na sociedade brasileira que é machista, o presidente é machista, a família toda do presidente é machista, não aceita a mulher, não aceita a evolução da mulher profissional, não aceita uma pergunta de uma mulher, pensa o que eles acham de um gay. Entendeu? Então, cara, a nossa sociedade ela é assim, a sociedade brasileira. E aflorou, ficou muito visível por causa do desenvolvimento tecnológico, né, de celular e tal, redes sociais, mas também porque nós temos um governo que dá o aval para tudo isso acontecer, né? Então, realmente, aqui no Brasil está muito feio a coisa, está muito feio. Mas, em relação àquilo que aconteceu aí no jogo da seleção brasileira, eu não tinha visto ainda. Contra todos, contra uma camisa que representa um país, eu nunca tinha visto. Você acha que isso corre o risco de se reproduzir mais para frente? Sim. Se a FIFA não tomar uma providência agora, porque, por exemplo, no campeonato inglês, que eu assisto o campeonato inglês, antes de começar, tem um ato antirracista. Antes do começo do jogo, os jogadores que querem fazer essa manifestação se ajoelham e erguem o braço. É uma manifestação antirracista. Como os jogadores de basquete nos Estados Unidos faziam no Black Lives Matter. Então, exatamente. Agora, você vai para uma Copa do Mundo e uma seleção que vai disputar a Copa do Mundo faz a torcida, não a seleção, a torcida dessa seleção se comporta com ódio, com um extremo racismo contra a torcida e os jogadores da outra seleção. Isso a FIFA tem que tomar providência. Não pode falar assim, isso não é problema meu, é problema daquele país. Não é, não. Porque é a FIFA que comanda a Copa do Mundo e se ela aceitar isso, se a Tunísia, por exemplo, a seleção da Tunísia não for punida de alguma maneira, eles estão sendo coniventes com atos racistas da torcida da Tunísia. Não estou condenando, não estou julgando o país, não estou julgando o povo da Tunísia, não estou julgando nem atacando ou criticando o time da Tunísia.
aqueles torcedores que tiveram aquela manifestação de ódio contra a camisa da seleção brasileira que representa o Brasil, tem que ter alguma punição, porque senão vai virar, qualquer um vai fazer. Qualquer um Vai vai virar fazer. uma manifestação comum quando você Comum, de comum. torcida, né? De Comum, torcida. exatamente. É, é. A torcida dentro do campo de futebol, você pode ser racista, homofóbico, você pode ser machista, ofender mulher, que nada acontece, porque tem a mania de se falar que tem o mundo do futebol, o universo do futebol, como se fosse fora de uma sociedade, como se fosse fora da sociedade mundial, né? E não Uhum, é. O futebol faz parte da sociedade mundial. O futebol uhum. brasileiro faz parte da sociedade brasileira. Não, as punições têm que ser iguais dentro e fora de um estádio de futebol. Então, isso que aconteceu na França tem que ter alguma. Não sei se é punição, mas alguma recomendação Assim, bem incisiva para todas as seleções que vão disputar a Copa em relação ao racismo, à homofobia, né, e ao uhum, machismo, que nós vamos para um país que é assim. Nós uhum. vamos para um país que é assim, que Exato, as mulheres não têm direito algum. Então, a exato. FIFA tem que tomar providência. Se a gente esperar do governo do Catar, esquece. Vou pegar esse gancho com você, porque quero rebater com você, bater uma bola com você, se for possível, sobre uma polêmica que está rolando aqui na França. Eu não sei se você está sabendo, mas personalidades muito importantes, inclusive do futebol, como Eric Cantona, ou o Vincent Lindon, que é ator, ou pessoas do meio intelectual ou do esporte francês, estão dizendo publicamente, e criaram uma hashtag para isso: nós não assistiremos essa Copa, boicotaremos essa Copa no Catar. Entre as coisas alegadas estão. E esse é um movimento, Casagrande, que está crescendo nas redes sociais, e boa parte da opinião pública francesa diz que boicota, né? Vamos ver até que ponto isso vai acontecer mesmo. Mas entre as causas que eles alegam é a morte dos 6 mil trabalhadores Sim, operários nos estádios, que o The Guardian fez, né, sim, inclusive uma matéria sobre isso, não é uma, né, é uma coisa que a gente sabe que aconteceu, sem direitos trabalhistas e tudo, era a questão do Estado. Tem a coisa dos direitos humanos no Catar, tem também a construção dos estádios com um sistema de ar-condicionado gigantesco em plena crise ecológica mundial, que a gente, porque aqui na Europa isso está muito acentuado por causa da crise energética, desse sim. problema de fornecimento com a guerra da Ucrânia. Então, isso está virando quase um assunto meio maldito. O que você acha disso? Desse tipo de boicote? É um boicote, chama Boicote Qatar, a Tá. hashtag. Eu acho o seguinte: eu não acho que a Copa não deveria ser no Catar. Eu acho que a FIFA, o futebol é um dos maiores meios de inclusão social. É um dos maiores meios de que todos têm o direito, independentemente da cor, do gênero, da raça, de ir a um estádio de futebol com todo o direito de ir com segurança, voltar com segurança. As mulheres podem ir ao estádio. Enfim, o futebol ele é uma inclusão, é um meio de inclusão social em qualquer país do mundo. E lá, no Catar, esse respeito não tem. Esse respeito não tem com as pessoas LGBTQIA+, né? LGBTQIA+, né? Não tem. Uhum, Eles não admitem homossexualismo. As sim. mulheres não são respeitadas, elas não têm os direitos respeitados. E a FIFA escolheu, assim, uma eleição. Eu não sei, eu não confio nas eleições de Olimpíada e de Copa do Mundo, tá? Eu não confio. Eu não sei qual. A Copa do Mundo tem que ser, na minha opinião, em países que têm história do futebol, primeiro plano, histórias do futebol, né? Países que têm história, não países que não têm história. E, logo colado, países que respeitam os direitos humanos. Os franceses falam sobre a história do futebol, que ele não tem uma tradição de futebol. Então é Eles isso. falam também isso. Eu penso exatamente igual essas pessoas que estão envolvidas nesse boicote. Eu penso da mesma maneira. Assim, a Copa vai acontecer. A minha profissão é essa. Eu Sim. vou porque eu quero fazer a Copa do Mundo, sempre fiz, desde 98 eu faço Copa do Mundo, mas eu deixo sempre claro os meus pensamentos em relação a essa Copa. Não É. deveria ser no Catar, não deveria ser no Catar, por não ter tradição de Copa do Mundo. A abertura da Copa do Mundo vai ser Catar e Equador. Abertura, o primeiro jogo. Vai ter a festa, aquela coisa maravilhosa, depois é Catar e Equador.
né? Uhum. Cara, a FIFA tem que mudar muitas coisas. O primeiro jogo tem que ser com a equipe campeã, porque o primeiro jogo tem que ser uma atração, pô. O Isso primeiro não jogo era de uma uma Copa do Mundo tradição? Isso não era uma tradição? era uma tradição. Parou de ser, né? Agora com o Catar? Não, não, já não, Já já tem um faz algumas tempo. Copas, já faz algumas Copas que não tem. Sim, Então, assim, já faz algumas Copas que é o time da casa que faz a abertura. Antigamente era o exato, time, exato, era o exato. campeão da Uhum. Copa anterior, antes. Exato, exato. Uhum. Então, aí entra. Por que vai ser Catar e Equador? Porque a Copa está sendo num país que não tem tradição, Sim. né? Se fosse o último campeão, a França iria jogar a primeira Uhum. partida contra um time da chave dela. Tem a Dinamarca, por exemplo. Podia ser França e Dinamarca, uma abertura maravilhosa de Copa do Mundo, né? Sim. Vamos supor que não fosse o campeão, mas se você colocasse essa Copa, é, sei lá, na própria França, ou Holanda e Bélgica, ou qualquer tipo de país que tem tradição no futebol, você ia ver um grande jogo na abertura. Não, dessa vez você não vai ver um grande jogo. Não vai ter um grande jogo. Porque Sim. se mudou a tradição do campeão jogar a primeira partida. E também porque o país não tem tradição de futebol. Um país que não tem tradição no futebol, ele nunca fez boas campanhas no Copa do Mundo, ou nunca foi para uma Copa do Mundo. Então, tem muita coisa que a FIFA mudou e que foi negativo para um evento como a Copa do Mundo. O primeiro jogo tem que ter o campeão, a Copa tem que ser na casa de países, primeiro, que respeitam os direitos humanos e que tenham tradição no futebol, né? Uhum. É Uhum. isso. E não fazer copas em lugares que não se respeitam os direitos das mulheres, dos gays, É. de nada, cara. E que tenta, de certa forma, limpar a sua imagem, né, com a Copa do Mundo Cara, é a também. mesma coisa que fazer É. uma Copa do Mundo na África do Sul na época do Apartheid. Sim, É a mesma coisa. interessante, interessante isso. Não tem Sim, diferença nenhuma. é. Teve Copa na época do Apartheid? Não teve Copa, nem se cogitava Copa lá, né? Uhum. E os tempos mudaram, aí virou uma coisa mais, temos que fazer a Copa do Mundo em todos os continentes. Gente, ok, eu também acho, todos os continentes têm o direito de ter uma Copa do Mundo, mas olha o país que vai fazer, tem que respeitar os direitos humanos, pô. Tem que Uhum. ter uma certa história no futebol. Coreia do Sul e Japão. Aí você vai, a pessoa, pô, você não falou que tem que ter história no futebol? Por que Coreia do Sul e Japão foi feito? Primeiro, os caras respeitam os direitos humanos. Segundo, eles têm condições de montar uma Copa porque eles são acostumados com o futebol. Terceiro, a Coreia do Sul e o Japão podem não ter feito grandes campanhas na Copa do Mundo, mas eles vão em Copas do Mundo. O Japão Sim, vai toda a Copa do Mundo. A sim, Coreia sim, do Sul também é frequente em Copa do Mundo, né? sim, sim. São times que, quando tem as eliminatórias na Ásia, são dois times favoritos para ir para a Copa do Mundo: Japão e Coreia do Sul, entendeu? Então, Entendi. eu concordo plenamente com esse movimento. E eu vi você falando que essa seleção brasileira não está tão boa quanto se proclama a Hum, propaganda, né? hum. Que, na verdade, não, que julgamos com poucos times relevantes para realmente sabermos o tamanho dessa destreza técnica ou não. Queria saber tua opinião. Como é que você está vendo evoluindo aí ó, essa seleção? Como que você acha que vai dar isso no Catar? Olha, a seleção brasileira jogou muito bem contra a Gana, jogou muito bem contra a Tunísia. Jogou bem. Eu gostei de ver o jogo. Eu gosto, por exemplo, de um meio-campo e ataque mais leve, como ele fez contra a Sim, Gana, com o Casimiro, o Paquetá, Rafinha, Casimiro, Paquetá, Neymar, Rafinha, Richarlison e Vinícius Júnior. Isso eu gosto. E isso funciona. E isso é a escola do futebol brasileiro. É aquilo que aham, todo brasileiro gosta. Esse tipo de jogo. Ok, tá jogando bem, tá. Mas eu tenho o pé atrás, ou os pés no chão, nem atrás, eu estou com os uhum, pés no chão em questão do seguinte: nós não temos um parâmetro real da nossa condição psicológica e de competitividade. Nós temos da condição técnica. Os jogadores são bons, eles jogam nos grandes clubes da Europa, então você sabe que os caras são bons. Mas nós não jogamos, por exemplo, a chave do Brasil é Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões. Ok? uhum, É a chave do Brasil. O Brasil ganhou de Gana, a Suíça ganhou da Espanha na Espanha. E a Sérvia ganhou de 4-1 da Suécia, com o Mitrovic sim, fazendo 3 gols. Segunda rodada de amistoso. O Brasil ganhou de 5-1 da Tunísia. A Sérvia ganhou da Noruega fora de casa, de 2-0.
E a Suíça ganhou da República Tcheca. Né? Sim. Ninguém classificou. Ninguém classificou para a semifinal da Liga das Nações. Ninguém classificou. Mas a Suíça, olha o peso dos resultados da Suíça, olha o peso dos resultados da Sérvia. Que estão na nossa chave. Claro. Exatamente. Aí você pensa assim, cara, mas ok, mas o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: eles ganharam de times melhores que eles. No caso da Sérvia, não. Da Sérvia foi equipes iguais, né? A Suécia não vai para a Copa, mas é sempre boa equipe. E a Noruega tem o Haaland que não conseguiu jogar contra a Sérvia. A defesa da Sérvia conseguiu marcar o Haaland, que é quase imarcável, e conseguiram marcar. A Suíça foi na Espanha e ganhou de uma grande seleção, que é sempre candidata ao título. Sim. A Suíça ganhou fora de casa. E depois ganhou da República Tcheca, que é um time que jogou a última Eurocopa. A República Tcheca estava na última Eurocopa e fez uma ótima Eurocopa também. É do mesmo nível, mas a Suíça ganhou. E o mais significativo são jogos oficiais. Ali estava valendo classificação. Então, a entrega é muito maior, o adversário... O estresse também. O estresse é maior, a pressão psicológica é maior. Nos amistosos, o Brasil contra a Gana, o Brasil contra a Tunísia, o Brasil joga leve, joga solto. Não tem... Qual é a preocupação e a pressão? Pô, você não pode perder de Gana e da Tunísia, que aí a imprensa vai pegar no pé. Mas ganhar nós vamos. E aí o Brasil jogou bem. Então, a minha crítica é essa, a minha dúvida é essa. Entendi. Eu acho que o Brasil é um dos favoritos. Eu acho que o Brasil é um dos favoritos. Junto com a Argentina, junto com a França, junto com a Bélgica, junto com a Alemanha, mesmo a Alemanha não indo bem nas Ligas das Nações, junto com a Inglaterra, mesmo sendo rebaixada na Liga das Nações, porque nós temos que levar em consideração que o campeonato mais importante para os jogadores é a Copa do Mundo. Certo? E todo mundo tem aquele receio de, pô, se eu me machucar agora, eu não vou para a Copa. Se eu não me machucar agora, eu não vou para a Copa. Então, muitas seleções usaram o time reserva, muitas seleções usaram o time reserva nessa Liga das Nações, e assim, a intensidade é a mesma, mas a preocupação é maior. E não se machuca. Quando você não se preocupa, se fosse uma Copa do Mundo, divide de todo jeito, briga pela bola, mas eu acho que os jogadores estão bastante receosos de não perder uma Copa. Porque assim, os caras se machucam aí toda hora antes de Copa. Então, o peso dos resultados da Suíça e da Sérvia são bem maiores do que o peso do resultado do Brasil contra a Gana e Tunísia. Mas eu acho que o Brasil está no grupo das favoritas, sim. Tá certo. Antes da gente ir para a política um pouquinho, queria falar com você sobre outros dois temas. Tem uma relação engraçada que tinha na década de 80. Eu acho que o futebol tinha uma relação um pouco menos complexada com a cultura. A gente via os jogadores mais ligados ao underground, por exemplo. Você participou do filme Cidade Oculta, que é super legal, que era uma produção interessante. Você acha que isso mudou? Ficamos mais caretas? O futebol brasileiro ficou mais careta? A questão é a seguinte, vamos lá, você pegou uma geração dos anos 80 diferente. Né? Por exemplo, o Vladimir participou de 2 filmes e eu também participei de 2 filmes. Eu participei de Onda Jovem, que era um filme para o futebol feminino, que participou também o Vladimir, né? Participou um outro jogador, o Pita, mas participou Caetano Veloso, Daniel Alves, Vera Zimmermann, muitas pessoas ali do meio cultural, underground da sociedade brasileira participaram desse filme. Né? Teve outros filmes que eram mais erotizados, que nós participamos, também teve outros filmes mais erotizados. Mas a nossa ligação com a cultura a porta estava aberta. A porta estava aberta. E entrava quem quisesse entrar. Né? No meu caso, eu ia em muitos bares da noite em São Paulo, em bares de rock and roll que eu gosto. O Sócrates foi comigo várias vezes. A gente ia no teatro, a gente ia todo final de semana, a gente ia num show na sexta-feira, antes de concentrar no sábado. Na sexta, a gente ia em algum show, Ney Matogrosso, Moraes Moreira, Maria Bethânia, Djavan, Gil, Caetano. A gente ia nesses shows. Rita Lee. Sim. A gente ia nesses shows. Então, o pessoal da democracia corintiana, nós éramos muito ligados à cultura. Muito ligado à cultura. Tinha um grupo de jogadores forte ali. Eu, Vladimir, o Adilson, que era diretor, Daniel Gonzalez, que era um uruguaio, jogadores que eram muito ligados à música
e a cultura brasileira. Então a gente vivia. A porta estava aberta, era só entrar. Depois das redes sociais, depois que as redes Uhum. sociais apareceram e as pessoas começaram a se preocupar com o número de seguidores, né? Sim. Hoje existem milhares de escravos das redes sociais, Uhum. pessoas que pensam, não falam nada que faça com que eles percam os seguidores, não fazem nada que façam com que as pessoas os ataquem nas redes sociais, não fazem nada. Então, Uhum. essas pessoas, elas mesmas, elas diminuíram o leque delas de coisas para fazer, né? Porque Uhum. elas se preocupam em postar nova namorada, postar numa praia, postar pulando uma onda. Isso daí todo mundo curte, aumenta seguidores, mas não tem influência nenhuma na própria cultura da pessoa e Sim. nem influencia a juventude a procurar cultura. Então eu acho que as redes sociais não é culpa, não estou falando que é culpa das redes sociais, é culpa das pessoas que não estão conseguindo usufruir das redes sociais sem ficar escravo de perder Delas. seguidores, de número de seguidores. É. Mas Então a essas gente. pessoas se afastam da cultura. Porque é muito mais fácil você pegar o celular, tirar uma selfie, fazendo um tchauzinho, gravar uma dancinha, do que você ir até o teatro ver uma peça. Entendeu? E Sim. quando Sim. você tira uma foto no teatro ou posta uma, um videozinho do teatro, ele não dá tantos seguidores assim para você e nem muitas pessoas curtem, porque elas querem ver coisas engraçadas, coisas polêmicas. Quando você mostra cultura nas redes sociais, Uhum. pouca gente curte. Eu E tem. sei, eu sei porque eu Diga. faço isso. Eu sei porque eu vou Aham. no teatro, eu sempre tiro uma foto com os atores, ou tiro uma foto com a chamada da peça, ou com a chamada do filme, e eu posto sempre. Né? Meu filho posta, porque eu não fico vivendo as redes sociais, mas meu filho é que cuida disso. E as curtidas são poucas nesses casos Uhum. culturais, sabe? Sim, entendo bem. E uma outra coisa que eu queria saber sua opinião também, eu tenho a impressão que essa nova geração de atletas, de jogadores de futebol que nós estamos falando, acho que antes tinha uma abertura maior para bebida ou mesmo para droga, não interessa. Parece que agora tem uma coisa do atleta padrão, que é uma coisa um pouco padronizada. Existe essa mudança na formação e na construção do Não, jogador de futebol? Não. eu acho que o álcool, a droga, o cigarro. Não, É. tudo existe hoje. Tudo sempre existiu. Só que hoje tem isso: a foto, a filmagem, tal. Esses caras bebem em lugares Aham. que eles fecham. Esses caras fazem festas fechadas Aham. e eles bebem enquanto eles quiserem. Eles estão no direito deles. Eles estão no Sim, direito. correto. Folga de jogador de futebol, ele pode fazer o que ele quiser. É problema Aham. dele, né? É problema Aham. dele. A droga, ela sempre está, principalmente hoje em dia, ela está em todos os segmentos de uma sociedade. A Uhum. droga está em todos os segmentos de uma sociedade mundial. Não é só aqui no Brasil, olha, todos os países têm problema com drogas. A, Claro. a É. droga, ela virou uma epidemia, uma Sim. pandemia, sabe? Que as Uhum. pessoas estão. É doença. Dependência química é uma doença. Então, quando você tem exército de pessoas dependentes químicas, doentes, isso é uma pandemia, que é no mundo todo que está acontecendo isso. Enquanto a sociedade mundial, a brasileira e a mundial, não entender verdadeiramente que a dependência química é uma doença, eles não vão tratar como tal. Eles não vão tratar. Porque quando chega. Isso eu vou falar porque eu já vi. Chega um cara no hospital com uma crise de diabetes, assim, em risco. Vão 3, 4 médicos, enfermeiras, pega, leva para uma sala, um quarto, chama um médico, blá, blá, blá. Chega um cara que está tendo overdose, ele fica jogado lá no canto. Pô, usou muita droga, problema seu. Sim. Entendeu? Eles não encaram a crise, ou a abstinência, ou o excesso de droga que levou o cara até uma É. overdose, eles não encaram da mesma maneira que é um cara que está com crise de diabetes. Eles não Sim. encaram. Eles salvam o cara que está com diabetes, mas o cara que está tendo uma overdose ele pode morrer porque ele não vai ter a mesma atenção, porque as pessoas Sim. não encaram como doença. Sim, eu vejo aqui na França, por exemplo, hospitais dedicados, né, a isso e que tratam, de certa forma, com um pouco mais
como uma doença mesmo diagnosticada. Agora, eu quero falar, inclusive para o pessoal mais jovem que vai nos ver, nos ouvir, vai nos ler mais para frente, sobre a democracia corintiana, que é esse movimento incrível, e nós vamos para a política brasileira, então, para terminar a nossa entrevista, é, que vocês criaram, você, Zé Maria, Sócrates, Vladimir, aí, no início da década de 80, que tinham como uma das bandeiras principais a luta contra a ditadura, né? O FE ali tentando, mas não era só isso, porque também implicava maneiras novas de administrar o Corinthians, de ver o mundo, todo um olhar que se abria para uma geração de jogadores, de fãs de futebol, e vocês continuam se manifestando até hoje. A gente vai ter eleições gerais, né, Casagrande? Eu Sim. queria saber como você sente esse momento, sendo um membro desse movimento tão importante, como que é para você, quais são suas expectativas? Queria que você falasse um pouquinho. Bom, esse momento que o Brasil vive hoje, ele é muito mais perigoso, muito mais grave, e a mudança é muito mais urgente do que era naquela época. Naquela época, era muito fácil. É assim, todo mundo queria democracia. Então, todo mundo, já no começo dos anos 80, já no final dos anos 70, 79, pela anistia dos presos políticos, a população já estava pressionando que nós não aceitaríamos mais viver em ditadura, viver sem liberdade. E foi. 81 foi difícil ainda, porque teve um atentado no Rio Centro, lá no Rio de Janeiro. 82 ainda foi pesado, perseguiram a gente, a democracia corintiana. Nós temos ficha no DOPS, né, da polícia especializada na repressão, eu, Sócrates, o Vladimir, e nós brigávamos por democracia. Então, eu não dá para eu explicar assim, pô, nós queríamos a liberdade dos jogadores, nós queríamos uma participação, nós conseguimos votar dentro do nosso grupo as coisas que a gente ia fazer, nós tivemos mais liberdade de a gente sair num bar e tomar cerveja na frente de todo mundo, como todo mundo faz, ou da gente decidir a hora que vai viajar, que hotel que vai ficar. Não adianta eu ficar falando isso, porque isso aí se resume numa palavra só: democracia. Então, quando você luta pela democracia, automaticamente você está lutando para tudo isso que eu falei e contra homofobia, racismo, machismo, agressão à mulher, desrespeito e blá, 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 blá. Então, a democracia abrange a liberdade. Né? Não existe democracia Sim. sem liberdade. Então, a democracia corintiana, ela lutou para os direitos do jogador, direitos e os deveres do jogador. O jogador era tratado com muita infantilidade. Né? Você pode ver que até hoje, eu estou falando do jogador brasileiro, tá? O jogador brasileiro até hoje, ele é muito infantil, o comportamento dele é muito infantil. Quase todos passam pela síndrome do Peter Pan e depois não conseguem sair, que é aquele Uhum. negócio de você resistir a amadurecer, resistir a ficar adulto, comportamento adulto. Você fica com 30 anos fazendo coisinha de cara de 15. Né? E a gente não queria Sim. isso, a gente queria outra coisa. Né? Eu tinha 18 anos só, mas eu também não queria ser infantilizado. Eu tinha outros pensamentos, eu tinha outras vontades. Né? E a democracia corintiana, na parte do futebol, foi exatamente isso: a gente fazer nossas coisas, a gente ter liberdade de fazer nossas coisas. O jogador de futebol, ele é profissional como qualquer outro. E na nossa cabeça, quando acabava o treino, se a gente quisesse tomar cerveja no bar que tinha dentro do clube, a gente tinha o direito de fazer isso. E aos poucos as pessoas foram se acostumando com isso. É, assim, e nós continuamos com essa luta, porque não foi, ali não foi uma modinha. Por muito tempo, talvez as pessoas pensassem que o nosso movimento era só para o Corinthians e só para aquele momento. Não. Era coisa que tinha dentro da gente, dentro de mim, dentro do Vladimir, dentro do Magrão. Recentemente você estava lá demarcando com os povos Sim. indígenas em Então, Minas Gerais. Conta um pouquinho. então Eu vi que você eu estava tô, emocionado. eu tô sempre junto com a luta contra preconceitos, estou sempre envolvido com isso, estou envolvido diretamente com os povos indígenas. Eu tenho um compromisso com os povos indígenas brasileiros, que é o compromisso de organizar para eles eventos esportivos e de dar visibilidade para esse evento, porque eles querem que as pessoas saibam como eles são, de verdade, não documentário na TV que o indígena está lá no meio do mato. Não é só isso, sabe? Então eles querem que as pessoas conheçam mais os problemas da vida deles e também a gravidade da situação deles, né? Desmatamento da floresta amazônica, é,
garimpo ilegal, né? Tráfico de madeira ilegal, assassinatos de lideranças indígenas, estupro de garotinhas indígenas, tudo isso acontece no Brasil, né? E eu estou envolvido numa causa que é junto com ele. Semana passada eu organizei um evento que chamava Sem Demarcação Não Tem Jogo, que Isso. é demarcação de terra. Nós somos uma aldeia chamada Caturamá, lá em São Joaquim de Bicas, do lado de Brumadinho, Minas Gerais. E assim, eu queria um espaço terra batida, porque eu queria demarcar o campo, né, marcar um campo de futebol para representar a demarcação de terra. Porque para os povos indígenas, se não demarcar, se não tiver demarcação de terra, não tem jogo, e jogo para eles significa sobrevivência. Eles precisam ter as terras deles. Eles precisam dar continuidade à existência dos nossos povos originários, né? Uhum. Então eu tive nessa aldeia, nós fizemos um evento maravilhoso com várias etnias diferentes, rituais de luta, rituais sagrados, rituais espirituais. Foi uma coisa impressionante, maravilhoso. Um jogo de crianças indígenas, outro jogo de garotas indígenas. A cacique lá da aldeia, ela ganhou a escritura do terreno, que foi doado por 2 japoneses que eram donos daquelas terras. Não foi nada governamental. Não teve nenhuma participação do governo. Foi doação pessoal, né, de 2 pessoas que tinham aquele terreno lá. Então foi um marco, sabe? Foi um marco. É a primeira aldeia, é a primeira demarcação de terra que existe no país. Essa é a primeira aldeia que ganhou a demarcação de terra, né, que ganhou o terreno deles, e sem ajuda do governo. Então foi um evento espetacular, muito importante e bem emocionante. A gente vai ter eleições gerais aí no Sim, domingo, né? A gente vê uma violência aumentando. Você participou da campanha do Instituto Vladimir sim. Herzog contra a violência nas eleições. O que você sente nesse momento aí específico da história brasileira? É o período mais grave da política brasileira que eu vejo. Eu nasci em 1963, um ano antes do golpe militar. Depois eu vivi a minha adolescência, né, dentro da ditadura militar. Depois chegou a democracia. A nossa democracia é muito jovem, ela tem defeitos, ela tem falhas ainda, porque faz poucos anos que nós conquistamos a nossa democracia. Nós ficamos muito tempo presos num regime ditatorial, sem liberdade de expressão, sem liberdade para a imprensa. E agora nós estamos correndo esse risco, mas agora é pior, porque agora eles estão atacando a democracia. Eles querem derrubar a nossa democracia e começar um governo fascista, sabe? Eles incitam a violência, eles liberaram as armas, facilitaram a compra de armas, facilitaram o certificado de caçador, de colecionador. Então o cara não é colecionador, mas ele quer ter arma, ele vai lá, se inscreve como colecionador, vai lá e compra a arma. Fala que é para coleção, mas não, o cara está armado. Ele não tá fazendo. Aquela arma não é para coleção nenhuma, é para ele atirar nas pessoas. Você nunca teve medo? Você se posiciona tão facilmente? A gente vê tanta gente sendo atacada, nem Então, seja. cara, eu não. Você nunca Assim, sofreu retaliações? direto, muito. É, Ataques nas redes sociais, muitos. Só é. que, assim, eu fiquei escravo da droga há muito tempo. Hoje eu não sou escravo do nada, de nada, muito menos do medo. Tá? Eu sei a gravidade das situações, mas eu não fico escravo do medo. Eu não vou me trancar dentro da minha casa, porque lá fora tem um monte de gente armada querendo matar querendo atirar em quem é contra o governo. Isso é problema deles, não é problema meu. Sabe? Quem está com problema são eles. Eles que têm ódio. Eu não tenho ódio. Se eu quiser ir no cinema, eu vou. Se eu quiser ir no teatro, eu vou. Se eu quiser sair para jantar com amigos, eu vou. E se eu quiser caminhar no parque, eu vou. Eu vou no parque caminhar sempre, 2, 3 vezes por semana. Então eu não estou preso a isso, mas a situação é grave mesmo. Eles incitaram o ódio, eles colocaram o ódio na nossa sociedade. Então está perigoso. Toda hora tem pessoas que é contra o governo que são assassinadas pelos apoiadores do Jair Bolsonaro, entendeu? Toda hora tem. Muito obrigada, Walter Valeu. Casagrande Júnior, por essa sua participação no RF Muito Convida. obrigado. Eu que Obrigada. agradeço. Um abraço, um Tchau. beijo grande. Beijo. Tchau, Tchau. tchau.